conversar agora com o Guilherme Machado para trazer algumas dicas, né, de educação financeira para a gente. Oi, Gui, boa tarde para você. E aí, como que a gente pode lidar melhor com as finanças? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para quem assiste a Central da Esperança. Pois é, né? Essa doença, essa pandemia atingiu em cheio, claro, a saúde do nosso país, das nossas cidades, mas também a economia. Então, muita gente tem sofrido um pouco com as finanças nesse período por conta da conta de energia que está vindo mais cara, passando mais tempo em casa, dos pedidos de comida fora. Por isso, para dar algumas orientações de como a gente se livrar desse problema, a gente veio até São José conversar com a Luciana, que é planejadora financeira. Luciana, fala para a gente quem são os vilões nesse momento de pandemia para o brasileiro. Boa tarde. Sim, boa tarde. É o momento em que a família está toda reunida, numa rotina típica. E nós temos aí alguns vilões que podem prejudicar o nosso bolso. O primeiro deles é o descontrole em relação à alimentação, tanto nos pedidos de delivery, quanto nas compras em excesso em relação ao supermercado. Pela falta de planejamento de um cardápio, muitas vezes a gente acaba comprando muito mais do que aquilo que vamos consumir, com medo aí da escassez, com medo de faltar. A gente já viu que não tem uma situação de desabastecimento e isso pode ser muito prejudicial para a nossa família. E Luciana, além disso, as pessoas, como estão ficando mais tempo em casa, quem às vezes está ali é assalariado, ainda tem a garantia do salário, ou tinha alguma reserva ali, acaba passando mais tempo na internet, vendo mais ofertas. Muitas marcas também, por conta dessa situação, estão colocando alguns produtos em promoção. Que cuidados a gente tem que tomar para não deixar essa situação descontrolar durante a pandemia? Sim, o primeiro ponto é conhecer as finanças a fundo e ter um controle de tudo aquilo que é essencial, de tudo aquilo que a gente precisa efetivamente gastar, é primordial, né? Então eu preciso anotar e ter tudo isso planilhado para eu saber efetivamente qual será o meu dispêndio financeiro nesse período. O segundo momento é se conter em relação ao consumismo. A gente fica ali sendo tentado da hora que acorda, da hora que vai dormir. Pode parecer ali uma situação tentadora, pode parecer algo muito bom, mas a gente tem que lembrar que os gastos essenciais eles continuarão. Não se tem certeza do prazo de duração dessa pandemia e inclusive quem é assalariado pode ter a receita prejudicada brevemente por ruptura de contrato de trabalho, layoff. Então eu tenho que pensar na minha reserva de emergência. E você falou um pouco desses gastos essenciais, né? Alguns deles também, ainda que a gente trabalhe com uma média aí do que a gente gasta por mês, alguns deles podem nos surpreender nos próximos meses também. O que a gente pode encarar aí como uma expectativa de contas fixas que devem ficar mais caras ao longo das próximas semanas? Sim, eu tenho que tomar muito cuidado, Gui, por exemplo, com a conta de energia elétrica, a tentação de tomar um banho mais demorado, deixar as lâmpadas acesas pela casa, muitos equipamentos ali eletrônicos e eletrodomésticos ligados sem necessidade consumindo. Tenho que tomar cuidado com a conta de água, com a conta de gás. Então essas contas de consumo elas podem aumentar nesse momento que a família está ali, né, ficando o tempo todo dentro de casa e gastando mais. Então eu tenho que estar muito atento com tudo isso. Luciana, saiu uma pesquisa recentemente que 91 milhões de brasileiros, um número expressivo, deixou de pagar alguma conta agora no mês de abril por conta desse período de crise. É claro que a gente tem que orientar as pessoas a, se possível, não deixar de pagar nada. Mas para essas famílias brasileiras em que o calo já apertou, e ela vai ter que optar por alguma das contas. O que a gente tem que priorizar nesse momento? Como escolher qual conta deixar para pagar um pouco mais para frente? Eu penso que seja muito importante ter essa ciência de tudo aquilo que essa família deve. Tudo que é dívida, que está ali no curto prazo, às vezes o débito do cartão de crédito, às vezes o limite do cheque especial, eu recomendo que se compile tudo isso, né? Se agrupe tudo isso e faça um parcelamento mais alongado, se possível com 2 meses de carência. Aquelas famílias que têm ali o financiamento imobiliário, que tenham já um crédito pessoal parcelado, que tenham o financiamento de um carro, eu recomendo que procurem o seu banco e tentem postergar essas 2 parcelas para o final do contrato e assim se mantenham adimplentes, né? E priorizem tudo aquilo que é básico e dê uma olhada no que pode ser cortado. Às vezes tem ali algumas coisas que estão incorporadas no orçamento, que numa situação normal a gente não dá tanta atenção, mas que nesse momento podem fazer grande diferença para todos nós. E aproveitando, fazendo gancho a essas orientações, Luciana, para a gente encerrar, que dicas aí você deixa para as pessoas para a gente
passar então, a partir desse momento de necessidade, a ter um comportamento mais responsável, mais consciente mesmo com as nossas contas? A ideia tem que ser essa e daqui para frente? Sim, daqui para frente tudo isso pode ser incorporado de maneira muito positiva. Então conhecer realmente o quanto eu gasto e o quanto eu ganho e ter o hábito de poupar um pouquinho todos os meses e investir na reserva de emergência. A emergência ela acontecerá. A crise do Covid é apenas uma delas, né? Nós teremos outras pela frente, que podem ser crises generalizadas como essa ou podem ser situações específicas da família. E quando nós temos uma reserva de emergência é muito mais fácil passar por esse período. A gente agradece a participação da Luciana aqui na Central da Esperança. Luciana, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, uma boa tarde. Para você também.